Olá, boa noite. Boa noite para você. Segunda turma do Supremo mantém a aposentadoria compulsória de juízas por negligência em tentativa de golpe bilionário contra o Banco do Brasil. Os ministros também negaram recurso do ex-deputado federal do PT, Luiz Sérgio. O ex-parlamentar foi acusado pelo Ministério Público Federal por corrupção, Caixa 2 e prevaricação. A repórter Carla Lucena acompanhou e ao vivo tem uns detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos. Vamos então falar primeiro sobre o caso das desembargadoras do Pará. Em 2010, um advogado entrou na Justiça pedindo que o Banco do Brasil bloqueasse um suposto saldo de aproximadamente 2,3 bilhões de reais depositados nas contas de uma pessoa que, na verdade, fazia parte de uma quadrilha. A então juíza Vera Araújo, ela bloqueou este valor. O banco chegou a dizer que isso poderia se tratar de um golpe, mas a juíza, ao longo dos meses, ela não se manifestou formalmente neste caso. Foi então que o banco recorreu à segunda instância e aí então a desembargadora Marneide Trindade, ela também negou o pedido do Banco do Brasil, ignorando inclusive perícias que foram feitas neste caso. O caso então veio parar no Conselho Nacional de Justiça, que em dezembro de 2017 decidiu punir as desembargadoras com a aposentadoria compulsória. Elas então recorreram ao STF. O caso então foi julgado hoje pelos ministros da segunda turma. A única que não votou foi a ministra Carmen Lúcia, porque na época do julgamento do CNJ, ela era presidente tanto do CNJ como do STF. Vamos acompanhar a reportagem. No STF, as defesas de Marneide Trindade e Vera Araújo alegaram injustiça na decisão do CNJ de aposentar compulsoriamente as desembargadoras. Havia um extrato bancário que mostrava que o dinheiro estava em conta. Somente depois veio a ser apurado que era um extrato falso. Mas o extrato lá estava, isso é fato incontroverso. Os fatos que levaram à punição da magistrada, a princípio, foram tão somente aqueles primeiros fatos que não foram objeto da revisão disciplinar. Portanto, a negligência da decisão em si, tendo sido afastado pelo Conselho Nacional de Justiça, qualquer imputação de fato administrativo que tenha também tipificação penal. Mas o ministro Gilmar Mendes explicou que não há ilegalidade na decisão do Conselho e ainda que o caso não prescreveu. É justamente amparado na conclusão de que as magistradas se olvidaram dos deveres de cautela e prudência, ignorando dados elementares trazidos aos autos que demonstravam claramente a utilização do aparato judiciário para atingir desiderato criminoso, que o CNJ aplicou a penalidade acima, não havendo que se falar, a meu ver, em desproporcionalidade ou desarrazoabilidade. O relator foi acompanhado pelos demais ministros. As condutas aqui referidas, tal como assentou o Conselho Nacional de Justiça, traduzem graves violações aos deveres funcionais da magistratura. Nada obstante, a via estreita do mandado de segurança também não permitiria avançar para o exame dessa ordem de 10. E não compete ao Supremo Tribunal Federal rever uma decisão de mérito lá tomada, como se pretende através deste mandamos. Ainda na segunda turma foi julgado o recurso do ex-deputado federal Luiz Sérgio. Ele é investigado por suspeita de corrupção passiva, prevaricação e falsidade ideológica eleitoral, crime conhecido como Caixa 2. A defesa pedia intimação prévia e queria acompanhar depoimentos de testemunhas. Apesar de negarem o recurso, os ministros destacaram que os investigados devem ter seus direitos garantidos. O respeito aos valores e aos princípios sobre os quais se estrutura constitucionalmente a organização do Estado Democrático de Direito, esse respeito, longe de comprometer a eficácia das investigações criminais e das persecuções penais, configura fator de irrecusável legitimação de todas as ações lícitas. E também na sessão de hoje da segunda turma, a ministra Carmen Lúcia apresentou uma questão de ordem sobre para onde deve ir o inquérito que investiga o ex-presidente da UTC Engenharia, Ricardo
pessoa. Ele é denunciado neste caso por corrupção ativa e também lavagem de dinheiro. Este caso também envolvia o deputado federal Arthur Lira e o ex-senador Benedito de Lira, mas contra eles o STF rejeitou a denúncia. Na sessão de hoje, a ministra Carmen Lúcia votou para que o caso fosse enviado à 13ª Vara Federal de Curitiba por ter envolvimento com processos relacionados à Lava Jato. Mas o ministro Gilmar Mendes pediu vista para analisar melhor este caso. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla.